Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui com você em mais um dia de oração. Eu sei que muitos de vocês estão aqui porque precisam dessa força espiritual. E é por isso que eu sempre trago uma palavra antes de nós orarmos, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Amém? Você precisa se alimentar do maná espiritual, do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. E quando você olha para Jesus, como está escrito em Hebreus capítulo 12, você recebe uma fé sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé. Ou seja, é por meio de Jesus que a nossa fé começa e é por meio dele que a nossa fé é concluída, ou seja, aperfeiçoada. Amém? Irmãos, eu quero que vocês saibam que vocês não estão aqui por acaso. O Espírito Santo tocou no seu coração para abrir o YouTube no celular, no computador, no tablet ou até mesmo na televisão, porque ele tem algo muito importante para te revelar hoje. Glória a Deus. O Senhor me inspirou para trazer para você hoje uma palavra de exortação, algo que você realmente precisa ouvir. Por isso eu peço que você preste muita atenção no que ele vai falar com você hoje. Amém? Eu sei, irmãos, que muitos de vocês têm um tempo corrido, muitos de vocês separam esses minutos de oração com muita dedicação. Tem sido uma bênção, não somente para mim, mas eu acredito que para vocês também. São pessoas de vários cantos do Brasil, de outros países, então eu só tenho que agradecer ao Senhor. E você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu peço que você clique no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Ative também o sininho da notificação para você não ficar de fora dos próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Irmãos, eu quero começar lendo uma passagem que está em Jeremias, capítulo 17, o versículo 9 e o 10. Olha o que está escrito. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Glória a Deus. Olha isso, irmãos, aqui está dizendo que o nosso coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E foi por isso que eu senti no meu coração de trazer uma mensagem que o Espírito Santo colocou dentro de mim. E eu falo isso porque se eu agir pela minha própria emoção, pela minha própria razão, pelos meus desejos, eu posso falhar. Mas se eu estiver em oração, se eu estiver buscando ao Senhor, Ele coloca os planos, os desejos dele dentro de mim. Então, quando a gente fala de coração, na verdade, a gente fala da nossa mente, porque é através do nosso cérebro que é enviado os sinais, as emoções, os desejos, os sonhos para o nosso corpo, para a nossa vida. E muitas pessoas falam assim, pastor, mas eu não sei quando Deus está falando comigo ou não. Muitas vezes vem apenas uma ideia na minha mente. E aí eu falo, é exatamente aí onde Deus vai falar com você. É no seu íntimo. Muitas vezes Deus vai falar na sua mente mesmo, porque é a partir dali que flui todas as áreas da sua vida. Amém? Eu sei que cada um de nós deseja uma coisa, tem uma ambição na vida, seja na vida profissional, no amor, na família, ou até mesmo um bem material como uma casa e um carro. E esses desejos movem a nossa vida. São eles que muitas vezes nos impulsionam a acordar todo dia, a trabalhar, a correr atrás dos nossos objetivos. Mas, irmãos, é importante que a gente tenha cuidado com os nossos desejos e vontades, porque por mais que eles façam parte de nós, muitas vezes eles podem nos levar por caminhos perigosos se nós não estivermos atentos. A Bíblia conta que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa deve vir do Senhor. Isso porque há caminhos que para o homem são caminhos de bem, são caminhos bons, mas ao final deles são caminhos que levam à morte. Quantas pessoas, por querer alcançar os seus sonhos, seus objetivos, destruíram a sua vida? O apóstolo Paulo disse, muitos por quererem ficar ricos, eles causaram para si mesmos muito sofrimento e se desviaram da fé. Tem muitas pessoas que sonham alto demais e eles dão um passo maior do que a perna. E aí eles colhem para si muito sofrimento, muitos problemas de saúde, muitos problemas na empresa, muitas dívidas. Então tome cuidado com a ambição, tá certo? A ambição pode ser uma coisa boa, mas a Bíblia é contra a ambição egoísta. Aquela ambição em que você pensa somente em crescer, somente em si mesmo,
Não importa se você tenha que passar por cima dos seus valores, por cima de pessoas. E eu falo isso porque tem muitas pessoas dentro da igreja que ficam com essa fé que não é a fé verdadeira, é uma fé irresponsável. Elas acreditam assim, eu vou comprar esse carro, eu não tenho dinheiro para comprar, mas Deus vai me abençoar. E aí você vai lá, faz um mau negócio, você financia esse carro e no final você pagou 2 vezes o valor do carro. Quantas pessoas são irresponsáveis porque acreditam que Deus vai abençoar todos os projetos dela? Irmãos, guardem uma coisa, Deus nos colocou aqui nessa terra e a Bíblia diz que a terra pertence aos homens, mas os céus pertencem ao Senhor. Deus nos colocou aqui nessa terra que é cheio de leis, cheio de regras, e você tem que praticar os princípios e você tem que ser responsável. Tem muitas coisas que Deus não vai colocar a mão porque Ele já deu para você a responsabilidade de conduzir, de administrar. Pense na sua família. Se você deixar tudo nas mãos de Deus e não demonstrar amor para sua esposa, para o seu esposo, não cuidar bem dos seus filhos, vocês acham que Deus vai enviar anjos para fazer isso? Não vai fazer. Deus confiou a nós tomarmos as decisões corretas baseadas na sua palavra. Amém? É por isso que a Bíblia é um manual de sobrevivência nesse mundo. Se você quiser ser bem-sucedido, siga os princípios da palavra do Senhor. Esses princípios muitas vezes são usados pelos grandes empresários deste mundo. Mesmo pessoas ímpias, pessoas que não seguem a Deus, elas já sabem do poder da palavra. Quantos empresários milionários ensinam o caminho da prosperidade utilizando a Bíblia? Quantos coaches têm utilizado a Bíblia ultimamente? Mas eu quero que você saiba uma coisa: seguir os princípios não quer dizer que você está sendo aprovado por Deus. Não quer dizer que você tem a salvação em Jesus. Tem muitas pessoas que não conhecem nada da Bíblia, mas elas estão seguindo princípios da palavra mesmo sem conhecê-la. E com isso elas têm uma vida abençoada nesta terra. Mas se a pessoa quiser ter intimidade com Deus e ter salvação eterna, é somente obedecendo ao Senhor Jesus. Amém? Jesus disse: aquele que não conhece as minhas palavras, aquele que não obedece, o Pai também não vai se revelar a ele. Porque quando você honra o Filho, você honra o Pai. Foram palavras de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vocês se lembram da história de Adão e Eva? A Bíblia conta que eles se deixaram levar pelo desejo de serem como Deus, conhecedores do bem e do mal. E o diabo implantou isso na mente deles. E o resultado dessa escolha foi a expulsão do jardim do Éden, foi a queda do homem, o pecado original que afetou toda a humanidade. E tudo isso, irmãos, porque o diabo conhece as fraquezas do homem. O diabo sabe das nossas ambições, dos nossos desejos, e tudo que ele faz é querer colocar um atalho, é querer colocar um caminho mais fácil, é querer nos enganar, dizendo que nós podemos ter o controle da nossa vida. Quantas pessoas, irmãos, se afastam dos caminhos do Senhor e ali nos primeiros dias a pessoa sente uma liberdade tão grande. A pessoa fica tão feliz porque agora ela se sente livre para fazer o que quiser. Irmãos, mal elas sabem que elas estão cavando a própria cova. Essas pessoas estão indo por caminhos de morte. Assim como o filho pródigo seguiu os seus desejos, ele seguiu os impulsos do seu coração. Ele não estava aguentando mais ficar na casa do pai e ele ficou cansado daquela vida chata, monótona. Isso porque essa era a visão que ele tinha. Ele não tinha contentamento na casa do pai. E então ele pediu a herança antecipada. E naquela época, de acordo com a cultura judaica, pedir a herança antes do tempo era a mesma coisa que desejar a morte do pai. E sabe o que o pai fez? Ele cedeu aos desejos do filho. Ele atendeu aqueles desejos porque o pai respeita. O pai sabe que às vezes a gente precisa aprender. E o filho então, a Bíblia diz que ele gastou o seu dinheiro irresponsavelmente. Gastou aquele dinheiro com prostitutas, com bebidas, com drogas, com falsas amizades, até que ele acabou na miséria. E ele então desejou comer a comida dos porcos, mas nem isso o seu patrão dava. E foi naquele momento que ele se lembrou da casa do pai. Ele começou a refletir: eu era feliz e eu não sabia. Olha a besteira que eu fiz com a minha vida. E ele pensou: quem sabe se eu chegar lá diante do meu pai e pedir que ele me trate apenas como um dos seus funcionários, eu já seria a pessoa mais feliz da terra. Porque até mesmo os funcionários do meu pai comem do bom e do melhor, têm alegria, têm proteção. E eu estou aqui querendo comida dos porcos e nem isso eu tenho. E a Bíblia conta, irmãos, que quando aquele jovem, aquele filho pródigo, ele volta para a casa do pai,
com o discurso preparado para falar com seu pai. Naquele momento, o pai vem correndo e o abraça e não quer saber mais do que ele fez de errado no passado. O pai simplesmente restaura a vida dele, coloca um anel no seu dedo, coloca novas vestes, uma sandália, e o pai diz: hoje é dia de festa, porque aquele filho que estava perdido, ele foi achado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo está falando com vocês agora. Se você tem sido tocado com essa mensagem, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e escreva na frente: Deus falou comigo agora. Amém? Isso vai incentivar outras pessoas a quererem ouvir a mensagem e receber a oração. E aí eu estou contando essa história para te dizer uma coisa: não importa os seus erros do passado. Você que reconhece que o seu coração te levou a caminhos tortos, caminhos de morte, volte agora mesmo para o Senhor, porque Ele te ama, Ele tem o melhor para você e Ele não vai desistir de você. Mas uma coisa você tem que saber: o Pai não vai atrás de você, Ele vai ficar te esperando. Você precisa tomar a decisão de renunciar ao pecado, de não deixar que as coisas do mundo continuem tomando conta do seu coração. E quando você se arrepender do Senhor, aí Ele vai te perdoar e transformar a sua vida. Amém? Irmãos, nós sabemos da história de Davi. Davi foi um homem abençoadíssimo, mas em algum momento ele se deixou levar pelos desejos do seu coração. E certo dia, ele estava caminhando pelo palácio e ele começou a cobiçar uma mulher. Só que essa mulher era casada. Ele viu ela se banhando no rio e ficou tão apaixonado que decidiu seguir os desejos do seu coração e ordenou que os seus servos levassem aquela mulher para se deitar com ele. Irmãos, Davi ficou tão cego que ele ignorou o fato daquela mulher ser casada com um dos homens mais leais do seu exército. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher se engravidou e Davi, no desespero, na sua cegueira espiritual, mandou que o esposo dela, aquele homem que era leal a ele, estivesse na frente da batalha para que ele fosse morto pelos inimigos. E isso realmente aconteceu. O tempo passou, as consequências vieram, como nós acabamos de ler lá no começo da mensagem. O coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Irmãos, Davi colheu todas as consequências das suas escolhas erradas. E mesmo arrependido, ele decidiu clamar ao Senhor. Ele foi atrás, ele não ficou esperando Deus vir até ele. E ele então disse no Salmo 139, ele disse assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Irmãos, essa deve ser a nossa oração hoje. Eu vou orar por você, mas eu quero que você entenda, você tem que abrir o seu coração, você tem que permitir que Jesus entre no seu coração e transforme a sua vida. Faça essa oração que Davi fez: Senhor, vê se tem algo dentro de mim que te ofende, algo que te entristece, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra o seu coração agora. Não fique relutando, não fique fugindo da sua responsabilidade. Eu costumo dizer que o único problema que Deus não consegue resolver é aquele problema que você tenta esconder. Então não guarde mais para si esse peso, esse jugo de escravidão. Deixe nas mãos do Senhor, peça para Ele te ajudar a vencer as tentações. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo agora estão presas no pecado, presas no adultério, na traição, na mentira, no engano. E eu quero te dizer, você pode enganar todo mundo. Você pode me enganar, você pode enganar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o pastor da sua igreja, mas a Deus você não consegue enganar. Então a melhor coisa que você pode e deve fazer é renunciar ao pecado, renunciar ao seu passado, porque então Deus não poderá fazer nada se você não tomar a sua decisão primeiro. Amém? Fecha os teus olhos então, eu quero orar por você, eu quero que Deus te preencha com a presença dEle. E eu quero te dizer, não existe caminho melhor do que andar na presença do Senhor. Você pode ir numa igreja todo domingo, toda quarta-feira, e mesmo assim você não estar em comunhão com Deus, porque só você sabe aquilo que você precisa renunciar hoje, tá bom? Fecha os teus olhos, eu quero orar pela sua vida agora. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento. Eu te agradeço, Senhor, por mais um momento de oração. Pai, como é bom estar aqui ouvindo a Tua palavra, nos enchendo do Espírito Santo. Senhor, eu sei que muitos irmãos agora estão
sendo tocados pelo Teu Espírito Santo e estão aqui sofrendo. Alguns estão chorando, Pai, porque a palavra penetrou no coração deles. Senhor, o único momento em que o nosso coração não é enganado é quando o Senhor fala com ele, quando o Senhor nos dá a direção, é quando o Senhor coloca a Tua mão sobre nós. Por isso, Senhor, nós consagramos a Ti os nossos caminhos, a nossa vida. Senhor, nós não queremos tomar decisões erradas, não queremos ir por caminhos de morte, que a princípio parecem caminhos bons, mas no final nos conduzem à perdição. Senhor, nós queremos seguir o caminho estreito, a porta estreita que nos leva para a vida, que é Jesus Cristo. Senhor, nós sabemos que temos que tomar a cruz diariamente, porque sem a cruz não conseguimos Te obedecer, sem a cruz não estaremos seguindo os passos de Jesus. Oh, meu Pai, quantos agora estão no caminho de Davi, seguindo o caminho da carne, o caminho do pecado. Davi era um homem abençoadíssimo, um homem muito cheio do Senhor, mas ele se desviou pelos caminhos errados, pelo pecado, pelo adultério, pela morte, pelo assassinato. Senhor, livra-nos, ó Deus, dos pecados, ó Deus, que para nós são abomináveis. Imagine para o Senhor. Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, sonda os nossos corações, assim como Davi fez essa oração. Pai, nos revela tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor e que pode nos afastar futuramente. Nos ajude, Senhor, a não desobedecermos a Sua palavra em busca de nossos próprios desejos. Senhor, nos guie pelos Teus caminhos. Nos ensine a confiar na Tua orientação, não na nossa própria compreensão, no nosso entendimento. Cumpre em nós, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Quantos agora, Pai, não estão orando porque têm medo de sofrerem, de ficarem sozinhos? E esse medo tem aprisionado essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta moça, Senhor, que se sente carente, que se sente assim tão sozinha, tão perdida, e por causa disso acaba se envolvendo com homens errados, com relacionamentos que não Te agradam. Senhor, cura as emoções, cura a raiz do problema, Senhor. Senhor, tira todo o medo, toda dúvida, toda preocupação, que essa pessoa, meu Pai, consiga viver em santidade, Te obedecendo e tendo o Senhor como o primeiro amor dela. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e eu estendo as minhas mãos agora e eu Te peço, fortalece a fé dos meus irmãos dia após dia. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos nos Teus caminhos e fazermos a Sua vontade, porque a Tua palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço por tudo que o Senhor fez e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles.
E depois nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio.
A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém?
Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial.
nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia.
E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.